Ilustradora e professora da Unifesp também. Muitíssimo obrigada, bom dia. Que bom recebê-la aqui, viu? Bom dia, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, poder dividir um pouquinho aí da nossa pesquisa e falar com o público de vocês. É sempre importante ter informação, quanto mais informação a gente tem, não é melhor? A informação é a alma do negócio, não tem jeito, não é? Para a gente tomar cuidado e sempre ter uma qualidade de vida melhor. Doutora, vamos lá, vamos começar assim. Para quem está acompanhando a gente nesta manhã, o que é glaucoma? Então, o glaucoma, ele é uma doença ocular. Se a gente fizer uma pesquisa na internet, a gente vai ver que é uma das principais causas de cegueira, como você mencionou. Isso porque tem um tipo de célula muito específica no olho que ele sofre degeneração. É quando essas células acabam morrendo. Essas células, elas são as principais células que fazem com que a gente consiga fazer com que a luz, que está presente aqui nesse ambiente, ela seja convertida na forma que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele interpreta a luz e faz com que a gente possa enxergar. Então, quando essas células morrem, essa capacidade de formar imagem, detectar a luz, ela fica comprometida. Então, essa é a causa principal da morte dessas células que levam ao glaucoma. E tem como a gente prevenir isso? Sim. Então, uma das razões que leva, um dos fatores de risco que vão levar ao glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Então, a pressão intraocular, se a gente fizer uma analogia com a nossa pressão sanguínea, né? Então, a gente tem uma dada pressão no olho. Essa pressão ela é importante por uma série de razões para a saúde do olho mesmo. E ela é formada por um líquido que fica drenando a parte bem anterior do olho. E esse líquido é importante para nutrir as estruturas oculares, pela oxigenação. Se esse líquido aumenta, a pressão intraocular no olho fica maior, isso pode ser um dos fatores que levam ao início da morte dessas células importantes que a gente mencionou anteriormente. E isso causa dor? A gente consegue... Como que a gente descobre essa pressão ocular? É só fazendo exames mesmo? O que vai causando, assim? Quais são os sintomas? Exatamente. É difícil a gente dizer que tem um sinal de dor. Olha só, então, isso é muito importante as pessoas irem rotineiramente ao oftalmologista para fazer. Ou seja, é silenciosinho mesmo. É silencioso. Isso é uma das razões de ser tão importante a gente ter essa preocupação com a saúde dos olhos. Doutora, assim, a gente sempre associa, a gente escuta falar bastante, não é mesmo, gente, assim, glaucoma está bem ligado aí à perda de visão, né? Explica pra gente o que é, né, assim, qual que é a condição, por que essa condição é tão preocupante? Então, o principal aspecto do nosso grupo de pesquisa que a gente vem estudar é quais são as consequências secundárias à perda de visão. Por que isso é importante, né? Por que a gente foi olhar para um aspecto que não está relacionado com a enxergar, a gente formar imagem e conseguir identificar uma cena, né, uma imagem. Porque estas células que estão no olho, embora elas sejam células importantes para a formação de imagem e a visão, elas vão levar a informação de luz do ambiente para várias outras regiões no cérebro que não são relacionadas a formar imagem. Então, a gente pode dizer que essas células, elas são a conexão, elas vão permitir a conexão do ambiente externo pela detecção de luz e diferentes áreas no sistema nervoso central e que não é exclusivo para a formação de imagem. Então, meu grupo de pesquisa, ele está interessado em entender essas outras regiões que não estão necessariamente relacionadas com a formação de imagem e que faz a gente enxergar. Olha só. E como é que foi essa pesquisa, assim, como começou? Por que a senhora se interessou por este assunto, em se aprofundar, não é mesmo, nessa pesquisa? Sim. Eu tenho estudado já há mais de 10 anos, ao longo de toda a minha trajetória na vida acadêmica, os ritmos biológicos, né? Os ritmos biológicos, eles são características que a gente vai observar nos animais, todos os animais que a gente olhar na natureza, desde plantas até os seres humanos. Os ritmos biológicos são características muito importantes. Eles vão garantir que o indivíduo ele tem a capacidade de prever eventos externos e, com isso, ter tomadas de decisão, tomadas de ação. Quando a gente pensa em nós, seres humanos, é fácil pensar que a gente controla o relógio, a gente controla o nosso tempo.
Mas se a gente pensa na natureza, nos animais na natureza, isso não é tão simples assim. Sim. Então, a gente conseguir prever as mudanças do dia e da noite, ela é muito importante para fazer com que o funcionamento das nossas células, dos nossos órgãos, do nosso corpo, que dá relacionado com a nossa saúde, esteja alinhado com o tempo externo. Então, isso está relacionado com o estudo dos ritmos biológicos. E por que o glaucoma? Porque estas células que estão presentes no olho, numa região específica que chama retina, elas enviam informações para uma área no sistema nervoso central que é o relógio biológico central. É mesmo? Sim, então a gente tem uma comunicação muito importante da parte externa com a interna, levando informação para o relógio biológico central. Olha só. Talvez uma característica que seja conhecida por algumas pessoas, até as que estão nos assistindo hoje, seja a melatonina, que muito tem se falado nesse hormônio, que é o hormônio do sono, né, que está relacionado com a noite. O que acontece com o ritmo biológico que é a melatonina? A gente tem as células, essas que estão na retina, que mandam uma informação para o relógio biológico central. O relógio biológico central, ele vai controlar por uma via muito complexa, que a gente não precisa entrar nesses detalhes, a síntese de melatonina. Então, se tiver luz, a produção de melatonina é bloqueada. Sim. Se não tiver luz, a produção de melatonina, ela vai receber um estímulo que vai levar à sua ativação, à sua produção. Certo. Então, se a gente pensa nessa regulação dos ritmos biológicos para esse sentido, se a gente imagina que eu tenho células lá na retina que não estão mais vivas, né? Passaram por neurodegeneração, esse sinal inibitório, ele pode estar comprometido. Olha só. E a resposta para o relógio biológico de entender se é dia ou noite no ambiente externo, ela fica alterada de alguma forma. Olha só, então é muito, muito além do que perder a visão ou ter um problema de saúde ocular. Aí tem também, envolve hormônios, envolve todo o funcionamento aí do relógio biológico. Exatamente. Olha só que curioso isso. A gente já tem hoje na literatura, né, assim, se a gente busca nos trabalhos científicos, uma série de evidências que pacientes que têm glaucoma em diferentes estágios da doença, eles apresentam comprometimento de funções que fazem parte do controle dos ritmos biológicos. Dificuldade de sono, alteração da secreção de uma série de hormônios, alteração no perfil diário da temperatura corporal. Então, todos esses parâmetros são respostas fisiológicas importantes que estão sob o controle do relógio biológico central e que no glaucoma é alterado. Olha só que curioso, gente. A gente teve uma entrevista aqui na semana passada falando exatamente sobre isso, sobre o trabalho noturno, os riscos do trabalho noturno, não é mesmo? Né? As produções aí dos hormônios. A gente teve uma entrevista, um bate-papo muito interessante com o doutor Leonardo. Agora, me diz uma coisa, doutor, assim, como que essa relação entre o glaucoma e o sistema circadiano foi descoberta? É mais ou menos aí do seu estudo, assim, como vocês chegaram nessa conclusão? Então, como a gente já sabia que algumas funções elas estavam comprometidas no glaucoma, a gente quis estudar o mecanismo. A gente quis entender o que é que estava alterado para que, num futuro, se possa ter intervenções para melhorar a qualidade de vida do paciente com glaucoma que tenha desordens do ritmo biológico. Então, a gente foi estudar a área no sistema nervoso que é o relógio biológico central. Então, tem um núcleo muito pequeno, com uma quantidade diminuta de neurônios. Esses neurônios que recebem as informações de luz vindo da retina, a gente foi avaliar esse conjunto de células. E o mecanismo que é responsável por gerar o relógio biológico, ele está presente nessas células. E a gente foi identificar o que é que podia estar sendo alterado. Tá. Então, a gente mapeou genes, caracterizamos o funcionamento molecular dessa estrutura e a gente identificou que a forma como os neurônios no relógio biológico elas se conectam para gerar uma resposta oscilatória, né, que tenha variação ao longo das 24 horas do nosso dia, ela havia um comprometimento.
Quando a gente identificou este comprometimento no relógio biológico central, a gente pela primeira vez conseguiu identificar que não era simplesmente o caminho da luz que estava comprometido, mas que a gente tinha elementos gênicos, né, elementos moleculares nessa estrutura, e que isso era uma das razões pelas quais as respostas rítmicas estariam alteradas. O que é interessante da gente trazer aqui? Essa região do relógio biológico central, ela está bem assim, no meio do nosso sistema nervoso. Então é difícil a gente estudar isso no ser humano, porque a gente não consegue usar uma técnica invasiva para fazer uma análise dessa estrutura. Então a gente usa no nosso laboratório modelos animais que a gente consegue estudar essas alterações que podem nos ajudar no futuro a explicar os comprometimentos funcionais que a gente observa nas pessoas. E como que o glaucoma, Inês, você já falou um pouquinho, mas assim, fala pra gente como que o glaucoma então afeta aí a qualidade de vida da pessoa? Então, eu vou me atentar um pouco mais a falar na qualidade de vida do ponto de vista do ritmo biológico. Tá bom. Então, a estrutura do relógio biológico, ela é muito importante porque ela vai conectar agora a informação do ambiente externo com várias áreas no nosso cérebro e, dessa forma, ela vai sinalizar para todo o nosso corpo o status do dia, do horário do dia. E isso controla funções. Então, vamos pensar que todo dia de manhã a gente vai iniciar a nossa atividade. Quando a gente inicia a nossa atividade, o nosso corpo está se preparando para o início do dia que vem pela frente. Sim. A gente tem um hormônio muito importante que é produzido logo no iniciozinho da manhã, finalzinho da noite, início da manhã, que chama cortisol. Esse hormônio está relacionado com a nossa atividade, com a nossa disposição, o início do que vem pela frente. Por que esse hormônio ele é importante? Porque ele regula, além de várias funções, regula o metabolismo. Ele disponibiliza para o nosso sangue glicose. Isso vai possibilitar que a gente inicie o nosso dia vindo aí de horas de sono num jejum fisiológico. E quem regula que esse hormônio esteja alto durante o início da fase de atividade, e ao longo do dia esse hormônio vai diminuindo, até que a gente chegue em concentrações muito baixas, quase não detectáveis no sangue, à noite, quem regula isso é o ritmo biológico. Então, o ritmo biológico, ele dá o tom do tempo para as nossas funções. Aquele indivíduo que tem um glaucoma, se ele tiver alteração, por exemplo, no eixo que controla o cortisol nos seres humanos, isso pode impactar essa regulação das funções relacionadas a esse hormônio. Entendi. Eu poderia dar vários outros exemplos de outros hormônios, de outras funções, mas se a gente pensar em uma tão importante para as nossas atividades como esse hormônio, que é o cortisol, fica fácil da gente entender que não é o simples fato do indivíduo não enxergar, em função do glaucoma, que vai impactar somente esse tipo de função, mas também regulações hormonais e regulações do metabolismo desse indivíduo. E a pessoa sente mais alguma coisa quando não tem essa regulação? Isso vai acabando em série, em cadeia, levando ao comprometimento de várias funções. Então, esse indivíduo vai ter dificuldade de dormir. A dificuldade de dormir vai impactar numa menor atenção em diversas tarefas, isso associado ao fato que esse indivíduo tem diminuição da capacidade visual. Até a perda, isso é uma característica importante. A gente pode pensar em longo prazo, em quadros de mais índice de depressão, a gente pode pensar numa série de alterações nesse funcionamento da saúde do indivíduo que são consequências das alterações dos ritmos biológicos. Nossa, que estudo precioso, né? Que estudo detalhado e tão complexo, mas que, assim, como tem ligação, né? A gente fica impressionado, assim. E como tratar? Tem como tratar isso hoje ou não? A causa principal, que é a cegueira em si, tem uma série de medicamentos que vão ser usados para tentar controlar a pressão intraocular, né? E tentar diminuir a progressão dessa morte das células. Não tem cura. Então, hoje não tem cura. Glaucoma não tem cura. Mas significa que descobrir que eu tenho glaucoma
vou perder a visão? Ou não? O tratamento depende de caso a caso. O importante é sempre o paciente buscar um oftalmologista que vai acompanhar de perto, vai pensar quais são as melhores estratégias terapêuticas, mas o importante é sempre um diagnóstico precoce, para se tentar controlar a pressão intraocular. Eu acho que um aspecto que é importante é que o aumento da pressão intraocular associado à cegueira no glaucoma, ele está muito relacionado com a população mais idosa. Então, à medida que a gente observa, né, o envelhecimento da população, isso fica um pouco mais alarmante para a gente tentar estabelecer estratégias para tratar esse paciente. Doutora Natália, me diz uma coisa, né? Com todos esses conhecimentos, essas descobertas todas aí do estudo de vocês, quais são os próximos passos, né, para a pesquisa aí sobre o glaucoma e essa relação aí com o ritmo circadiano? Então, nós temos hoje uma série de estudantes que estão, assim, debruçados em estudar diversas áreas do nosso corpo como uma consequência. Então, a gente estuda eixos que são controlados pelo cérebro, né, pelo sistema nervoso, e controlam hormônios, vários hormônios. A gente tem outras vertentes que estudam metabolismo, como é que o nosso fígado funciona, os nossos depósitos de gordura, para a gente tentar associar com características de diminuição do metabolismo, a obesidade, que também é uma questão bastante frequente na nossa população. Então, a gente tenta agora estabelecer qual que é a conexão daquilo que está lá no relógio biológico central com a periferia do nosso corpo. E com isso a gente poder pensar em estratégias para tratar as alterações secundárias e não apenas lá a pressão intraocular, para melhorar a qualidade do sono, perfil hormonal, metabolismo, melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, ainda que eles tenham algum tipo de comprometimento visual. Por isso que é tão importante frequentar aí, fazer o seu check-up, pelo menos uma vez por ano? Com certeza. Pelo menos uma vez dar uma olhadinha na saúde dos olhos, para saber como é que estão os seus olhos, a sua visão, porque tá vendo só como uma coisa vai ligando a outra e quando a gente vê, acontece tudo isso. Agora me diz uma coisa, doutora, assim, por que já é considerado aí um problema de saúde pública, né? A gente tem aí um número que eu passei no início do nosso programa, que o glaucoma atinge cerca de 2% da nossa população. Quando a gente pensa que o glaucoma está associado, assim, a gente tem aí 1 a 2% acima de 40 anos. Esse número pode aumentar um pouquinho se a gente está pensando em pessoas acima de 60 anos. Se a gente pensa que hoje, com a maior qualidade de vida, a gente chega a idades mais avançadas, a gente pode se prever, né, a Organização Mundial de Saúde, as sociedades que estudam, né, o glaucoma, se prevê que se possa ter um aumento da incidência dessa patologia, uma vez que a gente tem um aumento da expectativa de vida da população. Então, é muito importante a gente pensar como que se vai manejar para garantir que, de fato, essa população que envelhece mais tenha mais qualidade de vida ao longo do tempo, pensando na saúde como um todo, né, de maneira geral. E que mensagem a senhora deixa para a gente, assim, né, sobre o impacto do glaucoma mesmo na saúde em geral? Eu acho que é muito importante a gente pensar que agora a gente sabe já há algum tempo que o glaucoma ele não é restrito à doença ocular para a formação de imagem, não é restrito à visão. Então é muito importante a gente olhar como uma questão multidisciplinar, que isso pode ser levado para o seu médico em outras especialidades, sintomas que eventualmente você tenha relacionado a todas essas características que eu falei e que podem ser tratados do aspecto de que o glaucoma pode estar impactando o funcionamento de outros órgãos. Então, é muito importante a gente ter um olhar multidisciplinar, envolver outras especialidades médicas, descrever, às vezes, esses outros sintomas que, às vezes, passam despercebidos. A gente não está nem conectando que uma dificuldade no sono, uma alteração em hormônios possa estar relacionado a essa desregulação que começou lá no olho, né, na estrutura dos nossos olhos. O glaucoma atinge mais mulheres ou homens? Ou
parecido? Temos dados controversos. Se a gente pensar em etnia, em homens e mulheres, tem alguns dados ainda que não são exatamente muito claros, mas existem alguma vertente tentando estabelecer a relação dos hormônios femininos com maior incidência de glaucoma e como as mulheres conseguem lidar com o desenvolvimento dessa patologia. Entendi. Assim, e para aqueles que têm glaucoma ou estão em risco, quais são aí as recomendações que possam ajudar a proteger tanto a visão quanto o equilíbrio aí circadiano, hein? Sempre procurar o seu médico, né, fazer as suas consultas regulares, seguir atentamente, né, as prescrições das medicações e o tratamento indicado por um médico. Então, sempre a melhor estratégia é a busca do profissional que vá conseguir dar as orientações necessárias individualmente, né, para cada um dos casos, né, garantindo sempre a melhora da saúde. E quanto mais cedo que descobrir, é sempre melhor. Vamos colocar na tela, então, aí a rede social da doutora Natália. Também está aí o site que é ali do laboratório. Qual o trabalho que vocês fazem ali? As pessoas vão encontrar o que nas redes sociais de vocês? Então, a gente sempre tenta postar informações dos trabalhos que a gente está produzindo, quando a gente tem um novo artigo científico publicado, novas informações, nossas atuações nos congressos das áreas, né? Sim. Então, a gente, na maioria desses congressos hoje em dia, a gente tem estratégias de tentar levar informação para o público leigo no assunto. Então, a gente tem vídeos no site, vão encontrar vídeos que contam a nossa pesquisa de forma simples, com informações mais fáceis de serem entendidas do que a gente faz, e conta, assim, uma breve explicação da nossa linha de pesquisa para quem tiver interesse em saber um pouco mais. Doutora, muitíssimo obrigada, parabéns pela pesquisa. Que importante, não é mesmo, descobrir esses pontos aí, as ligações do glaucoma com o nosso relógio biológico. Volte sempre. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e agradeço também, assim, a todos os alunos que estão envolvidos na pós-graduação. Eu acho que é muito importante a gente sempre destacar que a gente só consegue fazer ciência de qualidade quando a gente tem um bom time de pessoas envolvidas. E, assim, os estudantes que fazem parte do meu grupo são pessoas de muita responsabilidade e dedicação. Então, queria deixar uma mensagem para eles. Eu vou mandar um beijo para todos eles, com né, certeza, gente? Um beijo para todos, parabéns pelo trabalho, viu? Muitíssimo